Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Carlyle e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência em algumas áreas, tanto nas áreas de metodologias ativas, as aplicações dentro das experiências que eu tenho em sala de aula, e sobre também o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, que tem sido bastante utilizado, né? Eu sempre já tenho muitos anos, há quase 25 anos que eu utilizo esses recursos, né? As metodologias aproximadamente 20 anos, mas as tecnologias eu sempre utilizei porque é a minha área. Eu sou formado em ciência da computação e, e tenho sempre utilizado em todos os cursos por onde já passei. Atualmente eu estou no curso de engenharia de produção da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal. E hoje eu estou aqui justamente a convite da professora Patrícia para colaborar com o projeto dela, o VCOP, né? Que é esse projeto que tem por intuito a gente trocar experiências, né? Algumas pessoas já têm muita experiência acadêmica e de aplicação das metodologias ativas juntamente com as tecnologias da informação. Outros estão iniciando e outros já têm um certo conhecimento, mas não é um conhecimento aprofundado. Então a ideia dessa comunidade, o VCOP, que a professora Patrícia tem iniciado, é justamente essa troca de ideias. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos colocar para cá. Né? E hoje, basicamente, eu vou trabalhar com vocês, vou explicar, né? Trabalhar não, mas eu vou dar aqui o meu parecer, a minha experiência, falar um pouco mais sobre a minha experiência sobre o uso dessa ferramenta chamada Notebook LM. E, claro, como eu falei, eu utilizo as metodologias ativas. Então, eu sempre digo que mais importante que usar uma tecnologia é utilizar um método correto para que você possa atingir o seu objetivo. Nesse caso, a aprendizagem do aluno em sala de aula, né? Deixa eu mudar aqui. Como eu disse, a VCOP, né? Essa comunidade que está formando agora, ela é iniciada pela professora Patrícia Franco, tá? De um outro campus, do campus de Ji-Paraná, e ela criou essa comunidade com o intuito da gente trocar experiências. Então, nós temos uma plataforma no Google Sala de Aula, que nós utilizamos aqui na universidade, e ela então achou interessante colocar esse material lá, alguns materiais lá, né, para a gente trocar ideias e tudo mais. Então, de repente, se alguém tiver interesse, ela vai deixar provavelmente os links e os meios de contato com ela para você poder acessar esse material que já está lá, já está disponível e tudo mais. E também nós temos um fórum, né, que é utilizado o Google Spaces, para a gente trocar experiências com as outras pessoas, né, ou colocar dúvidas ali que possam surgir. E a ideia é que a gente possa realmente colocar as nossas dúvidas, porque dúvidas sempre vão surgir. Nós estamos falando de educação, algo que está sempre num processo, né, de busca, aprimoramento, né? Por mais que você já trabalhe muitos anos, você sempre pode aprender algo novo, né? Pelo menos eu penso que a gente sempre pode aprender e às vezes você aprende das formas mais inusitadas possíveis, né? Com pessoas, com os alunos, com colegas, né? Eu troco muitas experiências com meus colegas, né? Então eu vejo muito o que eles aplicam em sala de aula e aí eu tento aplicar da minha forma, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro das ferramentas que eu tenho disponível, eu tento aplicar isso. Então a ideia hoje aqui é a gente trabalhar essa ferramenta chamada Notebook LM, juntamente com as metodologias ativas. Eu vou focar, naturalmente, na ferramenta de inteligência artificial, Notebook LM, do Google. E aí eu vou falar das minhas experiências, como eu aplico em sala de aula, que talvez possa ser algo interessante para você ou não. Aí você vai ver. De repente você fala assim: ah, isso até eu posso aplicar tudo que ele mostrou aqui dentro da minha sala de aula. Ou eu não posso aplicar, eu posso aplicar parte disso, ou eu vou adaptar. Eu geralmente faço assim, né? Eu vou ouvindo as pessoas, conversando com elas e vou captando aquilo que é interessante para facilitar
o meu processo de ensino na sala de aula e, naturalmente, facilitar a aprendizagem desse aluno na sala de aula. Então, eu tenho aprendido muito com os meus colegas, trocando essas experiências. E aí a professora pediu que eu falasse a respeito dessa ferramenta específica, Notebook LM, para que a gente pudesse, para que desse uma contribuição para o grupo, né? Enfim. E aí, gente, eu peço para vocês colocarem nos comentários as dúvidas, as sugestões, tudo aquilo que você, né, tudo que você anseia aprender sobre isso, de repente um ponto que não ficou tão claro, perguntas que possam surgir que de repente aqui a gente não vai, eu não vou explanar para vocês, né? Então coloquem todas as perguntas. Ou sugestões também, não precisa ser só perguntas, pode ter sugestões de materiais, de vídeos, enfim. Coloquem nos comentários tudo o que você achar que é interessante, porque isso contribui para o processo de aprendizagem e crescimento deste grupo, né? Que tem a intenção única de trocar experiências, né? Alguns vão ter mais dificuldades, outros menos dificuldades, e aí a gente vai ver, né? Às vezes aquilo que é para mim uma grande dificuldade, o outro já solucionou e às vezes é uma conversinha rápida, ou de repente um texto rápido que colocou ali, você olha e fala, poxa, é isso aqui que eu precisava, né? Bom, muito bem, então vamos agora dar início a falar sobre essa ferramenta, né? Essa ferramenta que é focada da Google, que é focada em estudo mesmo. A ideia é que você possa trabalhar com estudo, tá? Então, o que é o Notebook LM, né? Já trouxe aqui para vocês. É uma ferramenta de pesquisa, anotação do Google que usa IA para analisar, resumir e gerar insights a partir de seus documentos, tá? Então, que documentos são esses? Eu vou mostrar para vocês, estão vários tipos de documento e é fantástico trabalhar com essa ferramenta, né? Eu tenho utilizado assim na sala de aula com bastante frequência com os meus alunos de diversas formas, tá? Não é só uma forma. Vou mostrar uma forma aqui, mas eu aplico de diversas formas, né? Usando as metodologias ativas. Como ela difere das chatbots de IA comum? Então, por que ela é diferente do ChatGPT, do Gemini, né? Qual a diferença dela, né? Eu não só utilizo ela, utilizo outras também, mas especificamente para alguns assuntos eu uso essa aqui, né? Ela se torna, como diz aqui, ó, ela se torna especialista no seu material, ou seja, ela vai buscar informações no material que você vai fornecer para ela, não vai buscar numa informação na internet ou na LLM que você está utilizando, tá? E responde criando conteúdo com base exclusivamente nas informações que você fornece. Então, se eu forneço ali um PDF, eu vou buscar informações, ela vai me trazer informações a respeito daquele PDF, exclusivamente daquele PDF, tá? Usando o Notebook LM para gerenciar informações. Então, como eu faço isso, né? Eu geralmente faço o upload da fonte da informação, tá? Então, eu tenho várias formas de inserir, eu posso colocar, posso adicionar ali um PDF, um vídeo, posso utilizar um artigo em português, um artigo em qualquer outra língua, inglês, espanhol, né? Não importa, né? Qual seja a língua, você pode inserir ali, ele vai te auxiliar da mesma forma. Aí você adiciona esse documento, né? Esses documentos, pode ser mais de um documento. Na versão Pro, você pode utilizar até 300 fontes que pode ser misturado. Eu posso ter um PDF, posso ter um vídeo, posso ter um texto copiado e colado, que a gente vai ver aqui. E aí, ou eu posso ter só uma fonte, né? Uma fonte de uma única, vídeos do YouTube, eu posso colocar vídeo só do YouTube. Enfim, e aí ela vai processar essas informações e, claro, você vai ganhar tempo, né? E vai conseguir fazer melhores interações ali com perguntas e respostas que você pode fazer diretamente a essa fonte. Ou seja, você vai gerar algo que é uma ferramenta onde você pode inserir a fonte e você pesquisar em cima dessa fonte do jeito que você achar melhor. E eu digo sempre que nunca foi tão importante na vida das pessoas saberem fazer perguntas. Então, se eu sei fazer perguntas, é a partir dessas perguntas que eu consigo me aprofundar naquele assunto, tá? Vamos lá então. Tipos de resumos que ele pode gerar. Ele pode gerar um resumo de um documento que eu inseri, ele pode gerar perguntas e respostas, né, aquelas mais frequentes, é bem interessante quando você tem perguntas e respostas. Ele pode gerar um guia de estudo, então você coloca lá um PDF sobre um determinado material.
ele vai lá e gera um guia de estudo, como você estudar aquele material. Eu acho muito interessante, tenho aprendido bastante coisa com isso e meus alunos também. Dependendo do material, ele cria uma linha de tempo, a gente vai ver um exemplo aqui. Ele pode gerar tabelas de conteúdo, ele pode gerar áudios, que são os podcasts, que eu uso bastante também, mapa mental, também utilizo o mapa mental com os meus alunos. Nem sempre eu uso o mapa mental por aqui, porque aí depende da metodologia ativa que eu estou utilizando. Dependendo da metodologia ativa, eu pego o mapa mental que ele próprio gera, mas dependendo da metodologia, do outro tipo de metodologia, eu peço que eles desenvolvam e eu uso outras ferramentas. Eu posso ter uma visão geral do vídeo, né, resumida, e posso ter respostas diretamente no chat, ou seja, eu posso pegar fazer perguntas diretamente no chat sobre aquele material ou os materiais que foram inseridos. Eu falei inicialmente que ele pode, na versão Pro, colocar 300, né, e na versão free, né, que a gente vai utilizar aqui, até 50 fontes. Eu acho que eu nunca utilizei mais que 4 fontes, né? Mesmo porque eu não tenho tempo para poder olhar todas essas fontes de uma vez, apesar que facilita muito quando você insere as fontes ali. A gente vai ver isso, né? Ele dá um resumo rápido e você já tem uma noção bem rápida de como funciona. Então, a ideia é estimular o pensamento crítico, a resolução de problemas, a colaboração entre os alunos e, naturalmente, promover a comunicação, né? Estabelecer comunicação entre as turmas, né? Para que a gente possa não gerar informação, mas gerar conhecimento e que o aluno saia com um pensamento crítico ali naquele material. Falando um pouquinho aqui das principais metodologias ativas que eu utilizo na minha sala de aula. Existem muitas outras, eu não vou focar em todas as outras, eu vou focar nas que eu utilizo mais em sala de aula. Então, dependendo da disciplina, eu utilizo mais e dependendo da disciplina, eu utilizo menos. E não é só da disciplina, depende do assunto que eu vou abordar na disciplina. Eu posso ter uma disciplina de banco de dados e utilizar PBL, né, aprendizado baseado em problema, num conteúdo que eu estou dando, mas lá na frente, de repente, eu utilizo o PBL com sala de aula invertida ou só utilizo sala de aula invertida. A gente vai ver alguns casos aqui que eu utilizo, né? Então, a ideia aqui no sala de aula invertida é um estudo prévio, né? Então, o meu aluno, no final da aula que eu estou ministrando, né, eu estou encerrando aquele conteúdo, dei já o feedback, né, final ali daquele conteúdo, então eu digo para eles, olha, é o seguinte, eu estou disponibilizando aqui um material para vocês estudarem para a próxima aula. Claro que esse material, gente, não é um material aprofundado. Antes eu tacava lá um artigo. O que acabava acontecendo? O aluno não lia, é óbvio, né? Ele não vai ler um artigo, porque ele tem outras aulas e trabalha, pelo menos é o caso dos nossos alunos aqui, trabalha o dia todo e geralmente não vai conseguir. Então, nunca deu muito certo isso, fornecer um artigo lá de, sei lá, 10, 12 páginas para o aluno. Então, nunca funcionou corretamente. Um ou outro lia, mas não era o exemplo da turma. Então, o que eu entendi depois de conversar com as minhas colegas da área da pedagogia e de outras áreas também, mas muito focado na educação, que eu deveria dar uma introdução. Nem a gente está falando sobre metodologia ativa, mas dar uma introdução. Então, o que eu faço hoje? Eu utilizo um material resumido. Então, eu dou uma introdução, né, para esse aluno. Atualmente, eu utilizo o podcast, mas eu utilizo também, peço para a IA gerar com base no conteúdo que eu tenho, né, conteúdo que eu já conheço, gerar ali também uma apresentação rápida com os bullet points. Aí eu dou uma olhadinha se é aquilo mesmo que eu quero que ele revise, que ele, né, dê uma introdução e disponibilizo para ele. Então, na próxima aula, a gente vai aprofundar sobre aquele assunto, tá? Mas a ideia do sala de aula invertida é que aconteça de uma forma prévia. No meu caso, como eu tenho aulas presenciais e no formato EAD, então eu tenho um espaço para que o aluno possa fazer esse estudo introdutório antes. Se é um podcast, se é um vídeo, se é uma apresentação, então ele vai assistir aquilo ali e naturalmente eu quero que ele assista, então no meio, muitas vezes se é um podcast, eu coloco lá uma pergunta que ele só vai saber responder se ele
se ele ouviu o podcast, ou assistiu o vídeo, ou leu aquele material que eu disponibilizei para ele, aquele material introdutório, tá? E aí na sala de aula, sim, na sala de aula aí nós vamos aprofundar. Vou pegar o meu conteúdo, vou fazer uma aula expositiva, mas não é uma aula só expositiva que o professor fala, porque aí nós estaríamos fugindo da metodologia ativa, mas há sim uma exposição, mas há uma exposição interativa com esse aluno, ou seja, eu estou apontando material e estou o tempo todo questionando esse aluno para trazer exemplos da vida, do cotidiano para a situação, para o problema. Algumas situações, por exemplo, eu dou uma disciplina chamada automação da produção. O aluno não é uma disciplina como informática aplicada, que é mais básico e de conhecimento de uma grande parte da população já, né? A automação da produção requer um desafio maior, porque o aluno não conhece muito bem um assunto e tudo mais. Mas aí eu trago dentro da exposição algumas situações para que ele possa fazer uma analogia e aplicar na realidade dele. Então, se eu estou falando de automação, ser uma parte introdutória, eu não falo da automação industrial de cara, né? Eu falo, gente, e aqui na sala de aula, onde a gente tem automação? Aí damos exemplo do ar-condicionado, né? Aí eu falo na casa de vocês, onde vocês podem ter automação, né? Essa automação que aí a gente vai dando uma introdução para aplicar isso dentro da indústria e tudo mais, tá? Eu estou falando aqui da indústria porque é a área onde eu atuo, mas isso pode ser aplicado a qualquer área, tá? E aí vem, claro, o aluno vem respondendo nessa exposição e aí venho corrigindo ou complementando a ideia e me aprofundando nesse assunto, tá? Então essa é a ideia da sala de aula invertida. A aprendizagem baseada em problema é algo que eu utilizo bastante também, então geralmente eu tenho, depois dessa introdução do sala de aula invertida, da aula expositiva ativa, aí eu geralmente jogo um problema para eles poderem resolver, né? E esse problema ele vai avançando e ficando cada vez mais complexo conforme nós vamos nos aprofundando na sala de aula. Então a ideia a gente joga um problema, deixa a investigação para o grupo, né? Então a gente forma ali, geralmente eu formo equipes, eu formo duplas, ou quando a turma é muito grande, eu formo trios, mas eu gosto de trabalhar com no máximo trio, não gosto de trabalhar com grupos muito grandes, porque muitas vezes eles acabam saindo. É a minha experiência. Pode ser que a sua experiência com grupos muito grandes tenha funcionado, né? Mas para a aprendizagem baseada em problema, eu prefiro trabalhar nesses dois focos, né? E aí eu vou passando em cada uma das equipes ali, eu trabalho muito no laboratório, então a gente já forma ali mais ou menos as equipes nos computadores próximos, e aí vai facilitando a colaboração. Então eu utilizo muito a computação em nuvem, né? A gente trabalha muito com o formato a gente tem o Google Workspace for Education, então a gente usa o Google Sala de Aula, Google Docs, planilha, apresentações, e isso tudo facilita para que a gente possa ter colaborações em tempo real ali, cada um no seu computador, ele se comunicando pelo chat do próprio aplicativo que eles estão utilizando. Se for o Google Docs, ele tem lá uma ferramenta de interação, né? Você pode interagir ali com um chatzinho, né? Se for também o Planilhas, há essa possibilidade. Você tem isso e também o Apresentações tem como você interagir, né? Para não ficar aquele debate, conversas muito altas em sala de aula, eles utilizam muito essa forma de usar o chat para trabalhar no sistema de colaboração, né? Ou quando eles estão no formato EAD, aí eles aplicam esse conhecimento ali no formato EAD e aí troca, cada um, geralmente eu tenho alunos de cidades diferentes, eu não tenho só de Cacoal, eu tenho da região inteira, e aí eles estão no formato EAD, que geralmente é na sexta-feira, eles têm que trocar as experiências deles por esse formato, né? Então a tecnologia ela nos auxilia muito nesse sentido, porque o aluno pode se encontrar virtualmente, né? Além do chat, você tem o Meet também integrado ali, então facilita muito para nós. Então, aplicar a metodologia ativa com esses recursos facilitou muito a minha vida pelo menos nos últimos 15 anos, tem facilitado bastante. E ela pode ser síncrona ou assíncrona, tá? A orientação do facilitador, então, geralmente, na aula EAD, eu não estou, né, porque são vários grupos,
Eu não estou com eles, mas eu estou recebendo ali o que eles estão fazendo. Então eu tenho acesso ao conteúdo que eles estão fazendo e vou trocando essas experiências ali com esses alunos posteriormente. Então, geralmente eles fazem isso na sexta, tem até domingo para entregar. E na segunda, geralmente na segunda eu vou fazendo as correções de todas as turmas que entregaram seus trabalhos até as 23 horas e 59 minutos no domingo. Eu deixo para o domingo, gente, a aula é até, geralmente nossa aula é até sábado, né, que é letivo, mas eu deixo até domingo porque muitos dos nossos alunos trabalham até as 18 horas no sábado, ou às vezes até as 21 horas no sábado. Então, como eu não vou, né, ter não vou fazer correções no domingo, eu deixo então para o aluno fazer até as 23 horas e 59 minutos do domingo. Então ele tem o domingo ali para poder fazer, principalmente para esses alunos que trabalham até as 21 horas no sábado, tá? E aí depende, né, esse semestre, por exemplo, de eu transferir para quarta-feira, porque eu tô com muitas aulas e muitas atividades na segunda-feira e na terça-feira, então eu transferi para quarta. Então, na quarta-feira eles já sabem que eu mas ainda continua até domingo, né? Eles têm que entregar até domingo, e na quarta-feira eu vou fazer as correções e vou dar os feedbacks desta parte que é EAD para eles, tá? Então, se acertou, se errou, ou mais do que acertar e errar, é mais das orientações. Geralmente são orientações muito pontuais, né? E aí eu vejo se o problema que foi proposto foi resolvido, né? Então, no aprendizado baseado em problema, eu uso nesse formato. Também, aí você pode comparar o PBL, o aprendizado baseado em projeto, né? Ou, no caso do aprendizagem baseado em problemas, o foco é na resolução do problema, projetos de curta duração e abordagem disciplinar única, tá? Já no aprendizagem baseado em projeto, que é um pouco diferente, o foco é na criação de um produto. Então aí, como eu falei, é uma outra situação, né? Geralmente é mais longa a duração, geralmente demora mais, né, alguns encontros a mais. Não é somente uma aula ou duas aulas, geralmente são 3, 4, 5, 6 aulas, né? Por exemplo, desenvolvimento de um aplicativo, como nós tivemos na disciplina de sistema de informação. Eles tiveram que desenvolver um aplicativo. Não dá para desenvolver um aplicativo com qualidade, é um protótipo de aplicativo, com qualidade, somente numa aula ou duas aulas. Não, então eles tinham que fazer uma pesquisa de mercado, eles tinham que fazer todo um relatório, fazer todo o levantamento do banco de dados que ia utilizar, aí fazer os scripts, fazer o DFD, né, toda a diagramação, tudinho, para poder criar o seu protótipo. Então isso leva mais tempo. Então um é de curta duração, o outro de uma duração mais longa para essa criação, né? Mas ambas eu tenho utilizado e tenho resultados muito positivos para os nossos alunos, né? Tutoria entre pares é outra coisa que eu costumo usar também, né? Então a ideia é que a gente coloque um tema geral, mas que tenha pontuações, né? Que tenha pontos de vista diferentes. E aí, né, eu tenho uma compreensão inicial de cada equipe, e aí nós vamos trocando, nós vamos passando em cada uma dessas equipes para ouvir o que eles trouxeram ali como interpretação daquele tema que eles receberam. Então, vamos supor, né, a discussão do uso da inteligência artificial e o emprego, né? Então, vamos ouvir, aí um vai focar no emprego de chão de fábrica, outro no emprego para o tático dentro da organização, o outro para empresas, para o setor estratégico da organização. Então, cada um vai focar num ponto, todos eles nós estamos falando do uso da inteligência artificial e como elas estão impactando esses funcionários, né? Tanto nos benefícios como nos malefícios, né? E tudo mais, né? Como é que está impactando eles? Então, depois de uma extensa pesquisa, aí a gente vai trabalhando, eles vão explicando para cada uma das equipes, né, trocando ali experiência do que eles interpretaram sobre aquele assunto, tá? Mas existem várias aplicações, né, desse assunto. E aí, claro, no final a gente faz um aprofundamento, né, revisa ali o que eles responderam e aí a gente faz o aprofundamento. O legal nesse sentido é que, por exemplo, se eu tenho 7 equipes, então uma primeira equipe vai apresentar 6 vezes aquele conteúdo. Então, o aluno vai sair dali sabendo.
Aí quando for para a equipe 2, essa equipe 2 também vai aprender 6 vezes, apresentar 6 vezes o seu conteúdo para as outras equipes, né? Então é uma forma do aluno desenvolver a sua comunicação, falar em público, o seu desenvolvimento interpessoal, a sua facilidade, a sua, como é que eu posso dizer? A facilidade, né? Porque quando você vai aplicando o conhecimento, vai é, é, falando ali com o público e tudo mais, mesmo que seja da mesma turma, inicialmente da mesma turma, depois a gente vai colocar isso com outras turmas e até com outros cursos para que eles possam explicar. E aí eles vão ficando menos tímidos possível. Então vai desenvolvendo essa habilidade e essa competência de falar em público e de improviso, né, que é importante para uma pessoa que está no mercado de trabalho ou quer entrar no mercado de trabalho, tá? Então a gente desenvolve, além do conteúdo técnico, a gente desenvolve o conhecimento mesmo. A gente gera novos conhecimentos e novas competências a partir desse instrumento, dessa metodologia, né, que é a troca de experiências entre os alunos ali. E pontos de vista diferentes, né, porque um está falando do chão de fábrica, outro está falando do setor tático, outro está falando do setor estratégico da organização, que tem impactos diferenciados, tanto na questão do emprego, na questão das facilidades que a IA pode fornecer, e eu estou colocando o exemplo da IA aqui porque é o que eu trabalho, mas pode ser adotado em qualquer situação, né? Qualquer tema, né? Eu posso adotar na língua portuguesa, eu posso adotar, se é um professor de inglês, pode adotar no inglês, se é um professor de biologia, pode colocar ali o tema dentro da área da biologia, né? Escolher ali uma área da biologia e aplicar. Então é bem interessante. Leva bastante tempo, às vezes, para a gente poder aplicar esses conhecimentos, mas tem gerado bastante resultados. Gamificação, né? Eu gosto também de utilizar a gamificação, onde nós muitas vezes criamos algumas situações. Ela pode ser, tudo isso que eu estou falando aqui, eu utilizo tecnologias digitais, tá, gente? Mas nada impede de você fazer isso de forma analógica. É porque aqui eu estou focado em tecnologia. Mas eu já apliquei isso de forma analógica. Eu já fiz jogos com eles, debate, por exemplo. Eu já fiz debates, já fiz passo a repassa, já fiz, né, adotei ali uma situação para fazer, principalmente fazer revisão, tá? Eu geralmente utilizo gamificação para fazer revisão com eles e agora eu tenho utilizado muito o Gemini também para gerar. O pessoal da automação da produção, eles tiveram que me explicar. Nós tivemos toda aquela fase, né? Eles tiveram um podcast primeiro, ouviram o podcast, aí nós explanamos na sala de aula. E aí eu queria saber se realmente eles sabiam quais eram os tipos de sistemas de produção. Então eles tinham que criar um simulador mesmo, digital lá mostrando, né, e tudo mais. Lógico que a gente não tem tempo para poder fazer isso, então nós usamos a IA para gerar essa simulação. O interessante é que eles entenderam que não é a programação que é importante, mas compreender o conceito e a aplicação dos tipos de sistema de produção. Porque quando eles entraram na IA, no Gemini, no Canva, para poder colocar ali, crie um aplicativo de simulação e tudo mais, eles simplesmente acharam que era isso e a IA ia fazer tudo para eles. Eu falei, não, você tem que entender o problema. Então, a partir do momento que você entende o problema, você vai poder explicar para a IA como você quer. E aí, isso durou mais de uma aula para eles fazerem. Né? E aí eles foram trocando experiências eu tenho um Spaces também, trocando experiências no Space, eles estavam em sala de aula, mas estavam separados, né? Foi individual, eu não fiz em dupla, eles eram totalmente separados, e aí eles falaram, agora entendi, então foram trocando experiências ali, e a partir dessas experiências eles conseguiram chegar ao resultado de criar os seus simuladores de tipo de sistemas produtivos, ou seja, existem diversos sistemas de produção, e eles tinham que clicar nos cards e mostrar a linha de produção, né? Tinha que mostrar como funciona a linha de produção. Se a linha de produção parasse por algum motivo, ela tinha que dar essa informação. E lógico que eles acharam que era muito simples fazer isso. Então eles tiveram que rever todo o conteúdo textual que nós tínhamos passado para poder entender melhor, porque a princípio eles achavam que o fato de ter ouvido o podcast,
O fato de ter explicação na sala de aula, uma exposição na sala de aula era suficiente. E lógico, o professor facilita muito a vida do aluno. E ele tem a impressão, muitas vezes, que compreende. Mas é quando ele coloca a mão na massa, né? Aplicando aquele conteúdo ali, é que ele vai entender que ele não consegue fazer, não está conseguindo compreender, né? Tanto é que a ideia da metodologia é a gente transferir o aluno para o centro do processo e ele ter autonomia de fazer essa cocriação. E o professor está ali apenas dando as dicas para que ele possa caminhar. Ó, vai por aqui, por ali que você pode atingir. Então, foi muito rico essa experiência de gamificação nessa turma de automação da produção que foi nessa semana agora, na segunda-feira. Eu achei muito produtivo, porque agora eu tenho certeza que eles saíram desse conteúdo e nós vamos poder passar para o próximo conteúdo que, né, é necessário esse aqui anteriormente, com muita qualidade, porque agora a gente vai poder aplicar isso dentro da automação da produção, da automação industrial, que é o nosso interesse, né? Rotação por estação, nós já falamos anteriormente, né, onde você vai trocando ali as experiências com os alunos. Eu acabei colocando 2 vezes aqui, mas é basicamente aquele ponto, né, onde a gente tem um tema maior e aí a gente tem esse tema dividido em pontos de vista diferentes. Eu geralmente formo equipes duplas, às vezes trios, e aí cada um vai estudar o material, assistir o vídeo. Geralmente eu coloco vários materiais, então tem um livro que tem na biblioteca virtual que eles podem ter acesso. Então eu já indico o livro também, não é um negócio assim, vai pegar qualquer material. Não. Já tem o livro, já tem o material que eu utilizo, às vezes tem os vídeos que eu já indico, então eles podem juntar todo esse material e estudar, e aí eles usam o Notebook LM, que vocês vão ver aqui como é que faz também, para poder gerar o conhecimento deles, e aí eu reviso com eles o conteúdo. Tá boa a apresentação? Tá bom. Agora vocês vão apresentar isso para os colegas. Como eu disse, se tem 5, 6, 7, se tem nessa sala de aula, formou lá 8, eles vão apresentar esse mesmo conteúdo 7 vezes, desculpa, para a turma deles. Então eles vão sair dali... com certeza eles vão sair dali sabendo um pouco mais a respeito daquele assunto. E aí depois nós temos os quizzes, que geralmente eu faço no final, o quiz para eles sentirem como eles estão. Não é uma avaliação, é um quiz. Tá? O quiz, a ideia aqui é que ele possa compreender o quanto ele sabe e o quanto ele não sabe. E eu já coloco o quiz atribuído ali uma nota, não tem peso para o semestre, mas tem uma nota e tem ali, se ele errou, mostrando qual seria a resposta correta e justificando aquela resposta com base nos autores que nós estamos utilizando. Então nada é solto, tudo é feito já previamente. Por isso que dá um certo trabalho planejar tudo isso a primeira vez. Mas depois da primeira vez é só ajuste que você vai dando conforme a turma vai desempenhando. Cada turma, às vezes eu tenho a mesma turma, gente. Eu tenho turma na administração e turma na engenharia de produção. Elas caminham em formatos diferentes. Às vezes eu tenho que trocar conteúdos ou adotar outros conteúdos ou formas de aplicar esse conteúdo, porque são turmas diferentes e têm interpretações, né, diferentes sobre aquela situação. Então, às vezes, caminha dessa forma, tá? Na primeira vez, as primeiras vezes que eu apliquei metodologia ativa, eu me dei muito mal, tá? Não vou falar que deu certo, não deu certo, errei muito, mas eu fui persistindo e fui adaptando a minha realidade. Então, eu não vou dizer para você que é simples, é fácil, não é. Porém, hoje eu tenho engajamento dos meus alunos. Os meus alunos, eles querem assistir às minhas aulas, eles participam mais. E às vezes eles falam assim, professor, nossa aula passou e eu nem percebi. E às vezes eu tenho 4 aulas direto, gente. Tem dia que às vezes até a gente esquece, porque na universidade a gente não tem, né, como no ensino médio, a gente tem ali um sinal, nem sei se tem sinal ainda, estou falando quando eu estudei ensino médio há muitos anos atrás, né, tinha ali um sinal que indicava o final da aula, né. Na universidade não tem isso, e às vezes a gente esquece, fica no laboratório, a gente passou até muito do horário, porque a gente não percebeu mesmo, porque os alunos estavam muito engajados em fazer ali, né? E aí a gente, depois que despertou para o horário, tem que fazer a chamada, vamos liberar aqui, porque já é tarde. Isso era numa sexta-feira, então ter engajamento numa sexta-feira,
4 aulas eu acho assim o máximo, porque não é tão simples, né? Mas é porque os alunos eles estão interessados no aprendizado dele. Essa conscientização também não começa com o professor lá no sétimo período, oitavo período. Começa lá no primeiro período e não só com o professor. Tem toda uma equipe dos meus colegas que também aplicam metodologias ativas em maior grau e menor grau, mas todos eles aplicam, utilizam tecnologias, então eles vão também auxiliando, porque se somente um fizer, com certeza a gente não consegue um engajamento e vai ainda ser pintado como uma pessoa que não quer trabalhar, porque né, muitas vezes a impressão que as pessoas têm é que o professor trabalhando, é o professor ali na frente falando e falando uma coisa que ele já sabe. Quem não sabe ainda é o aluno. Então, quem tem que vir para o processo é o aluno. Claro, com o suporte do professor, né, com a orientação do professor. Mas quem tem que ir para o processo, do centro do processo de aprendizagem, é o aluno. O professor já sabe. Se eu ficar ali na frente falando, expondo só as minhas ideias, eu só estou comprovando aquilo que eu já sei, aquilo que já li nos livros, ou já apliquei, né, na minha vida. Eu sou uma pessoa que venho de um mercado de tecnologia, então eu já apliquei muita coisa no meu dia a dia, implantação de sistema, criação de sistema. Então, eu falo de coisas das teorias, mas também falo das aplicações, porque já tenho essa experiência, né? E algumas áreas, as experiências são justamente as pesquisas e tudo mais, né? Então, aí cada um vai ajustando conforme ali o seu mercado, conforme os seus alunos e tudo mais. E aqui nós vou mostrar para vocês o que nós podemos fazer, né? Como eu falei, eu geralmente inicio como podcast, mas necessariamente não é um podcast. Antes de ter todas essas tecnologias, eu utilizava bastante materiais curtos, né? Eu produzia alguns materiais assim bem rápidos para dar introdução. Hoje eu utilizo o podcast, que é para mim uma ferramenta que introduz o conteúdo, explica o conteúdo, depois eu venho para a aula expositiva. E essa aula, ela não é só expositiva, ela é participativa. Então, o tempo todo eu estou questionando o aluno, pedindo analogias e problema do dia a dia deles. Então, eu dou o conceito, dou as características e aí já joga a bola para os alunos. E os alunos vão respondendo e provocando participação. Porque senão o aluno fica na frente do computador, cruzado o braço, sem fazer nada. E aí só ouvindo, ou às vezes com o celular, vendo ali coisas no celular sem prestar atenção na aula. E aí eu chamo realmente para a participação. Depois disso, nós temos uma videoaula de revisão. Depois dessa videoaula de revisão, então, podcast introdutório, aula expositiva e participativa, aí depois uma videoaula de revisão, às vezes eu uso como revisão essa videoaula, vou ensinar para vocês como é que faz isso. Aí peço para ele criar um mapa mental. É ele criar um mapa mental, não é um mapa mental que é criado pela IA. É ele tem que criar. Eu utilizo o Canva na versão gratuita para eles poderem fazer. Ou quando a gente não tinha o Canva, a gente utilizava o Google Desenhos mesmo para eles poderem fazer, tá? Então ele tem que criar um mapa mental. E esse mapa mental não é solto, gente. Ele tem uma estrutura. Eu quero um mapa mental que contenha isso. Tem as regras, né? Como deve ser, o que deve ser. Porque o mapa mental ele tem maior eficácia porque o aluno ele vai ter que pesquisar novamente aquilo que ele não lembra, né? Eu estou direcionando ali com as regras o que eu quero que ele compreenda e ele vai gravar, ele vai usar esse material como revisão ali para ele aplicar na vida dele e tudo mais, né? Como eu estou há quase 25 anos aplicando isso, eu tenho já alunos que falam, professor, aquilo que eu aprendi com os mapas mentais que você me ensinou lá, né, nos anos 2000, eu ainda sei e hoje eu aplico na minha empresa, se for o caso de empresa, né, e tudo mais. Mas eu tenho alguns alunos que de vez em quando eles me encontram e aí a gente tem essa conversa falando a respeito dos mapas mentais e posteriormente eu adotei os infográficos também. E às vezes eu peço o infográfico. E aí no infográfico, na próxima aula, tanto o infográfico como o mapa mental, eu peço um pitch ali de 5 minutos para eles apresentarem rapidamente ou o infográfico ou o mapa mental. E o quiz. Então, o quiz tem que acontecer. Gente, é óbvio que às vezes não dá para fazer isso em uma aula só. Então, você vai ter que adaptar para a sua realidade. Eu tenho 2 aulas, 3 aulas e 4 aulas.
Então, dependendo, se eu tenho 2 aulas, eu não vou colocar tudo isso aqui porque não vai dar tempo, tá? A menos que sejam bem pontuais, não vai dar tempo. Quando eu tenho 3 aulas, então eu adapto para 3 aulas. Então eu vou adotar ali nas 3 aulas. Ou, de repente, o conteúdo, eu divido o conteúdo em várias partes, em várias aulas, para que ele possa ocorrer. Então a gente não pode pegar isso aqui como modelo fixo e falar assim, olha, vou adotar exatamente como está aqui. Não. Você vai adaptar conforme o tempo que você tem, os materiais que você tem, os recursos que você tem aí, tá bom? Eu não consigo ser pequeno, né? Já estamos em 40 minutos aqui e eu estou falando e eu vou continuar porque, assim, eu gosto das coisas bem detalhadas, né? Mas aí a gente tem recurso aí vocês podem acelerar depois, né? E tudo mais, então não tem problema nesse sentido, ou ver os pontos que mais lhe interessa também, né? Os recursos do Notebook LM, a gente pode inserir artigo, como eu falei, copiar texto, vídeo, e ele pode gerar aí podcast, mapa mental, resumo de documento, guia de estudo, perguntas frequentes, linha de tempo e resumo de vídeo, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Aqui eu vou já entrar agora no notebook para a gente poder ver como isso funciona. Deixa eu ver se eu estou no notebook. Aqui, ó. O Notebook LM é essa ferramenta aqui. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem aí. Então, acho que não dá para visualizar, mas deixa eu ver se dá para a gente entrar aqui. Não, eu pensei que daria para a gente colocar, mas eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, vou inserir e vou colocar aqui bem grandão para vocês, mas isso vai estar lá também no endereço, né, gente? Então, para entrar no Notebook LM, basta você, deixa eu colocar aqui centralizado, pronto. Ó, basta você ter uma conta Google, seu Gmail, tem na conta Google, aí você entrou na sua conta Google, você digita lá, abre um navegador, né, uma guia no navegador, e digita notebooklm.google.com, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Deixa eu botar o estado normal. Abre uma guia e digita notebook LM, o meu já está aqui, ó, ele já entra aqui direto, tá? Basta estar conectado e já está funcionando. Esses aqui são os notebooks que são produzidos por diversas pessoas e essas pessoas elas permitem que seja compartilhada com o público. Então aqui, ó, dicas para educar crianças, né, na era digital, provavelmente. Aí você clica em cima, você pode ver, são guia científico para visitar o Yellowstone, né? Enfim, são guias, né? E dá para ver vários aqui, ó, tem vários, inclusive em inglês, mas tem em português também, né? Que outras pessoas que já produziram e desejaram compartilhar. Se você não deseja compartilhar, não precisa, tá bom? Vamos botar aqui. E aqui embaixo estão os meus materiais que eu estou produzindo. Esse material, inclusive, aqui nem existe. Vou excluir ele, ó. Tá? Isso aqui são os notebooks. Eu posso... deixa eu ver aqui se tem a possibilidade. Tá, antes disso, eu preciso mostrar para vocês que é importante, né, uma vez que você entrou no notebook, vir aqui em configurações e verificar como é que está a configuração de idioma, tá? Idioma da resposta. E mesmo assim a gente vai ter que alguns truques aqui. Verifica se está português Brasil. Se não tiver, coloque português Brasil. Basta clicar. Deixa eu clicar aqui do lado. Clicar aqui do lado. E você vai escolher a língua, né? No caso aqui, português Brasil, tem português de Portugal, português Brasil. O meu estava geralmente vem em português de Portugal, não sei por que motivo, mas enfim, aí eu coloquei em português Brasil e está tudo resolvido, tá bom? Essa é a configuração que você precisa fazer. Aí tem outras configurações aqui, mas se eu quero modo claro, modo escuro, dispositivo, enfim, essas coisas, né? Então, basicamente isso, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, então, como nós podemos criar o nosso primeiro notebook. Aqui, ó. Basta clicar aqui, ó, criar novo notebook. Então, vamos clicar em cima. Aqui, pronto. Quando eu clico, ele já abre essa telinha aqui, ó. Notebook LM, adicionar fontes. As fontes permitem que o Notebook LM baseie as respostas nas informações mais importantes para você. Por exemplo, plano de marketing, leitura de cursos,
notas de pesquisa, transcrição de reunião, documentos de vendas e etc, etc, etc. E posso descobrir fontes. Quando eu clico aqui em descobrir fontes, eu posso colocar aqui, por exemplo, qual a área de interesse. Então, eu vou colocar aqui, ó, marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. E eu vou solicitar aqui uma pesquisa. E aí ele vai pesquisar este marketing de conteúdo, né, as fontes que existe marketing de conteúdo, então há a possibilidade de fazer isso. E ele pesquisou aqui, ó, em várias fontes. Então aqui eu tenho sites, isso aqui são sites. Deixa eu ver se tem algum vídeo. Não, não tem. Eu posso escolher qual que eu quero. Ah, eu quero esse aqui e importar a fonte, tá? Pode ser todos, ó. Posso clicar aqui, inserir todos, mas eu posso também escolher só aquele que eu quero. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa que seja bem interessante. Marketing de conteúdo, tudo que você precisa saber. Eu vou clicar nesse aqui só, mas pode inserir mais de um. Deixa eu ver. Guia completo de marketing de conteúdo. Vou clicar nesse aqui também e importar. Pronto, já estou importando. Eu não uso muito esse formato, tá, gente? Por que eu não utilizo muito? Pode ver ó, que ele já está trabalhando aqui, tá? Eu não utilizo muito esse recurso. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Fechar aqui, para a gente ter mais espaço, tá? Tá vendo aqui desse lado aqui? Deixa eu colocar você aqui para baixo, querido. Isso. Aqui aparecem as fontes, ó. É um PDF e um site. Tá? Aí ele já coloca aqui marketing de conteúdo, já coloca o título também, mas você pode clicar aqui e trocar o título. Por exemplo, eu gosto de colocar a data, né? Eu vou colocar aqui, que dia é hoje, meu Deus do céu? É 20 do 8 de 2025. Então, eu gosto de colocar assim, mas não precisa, isso aqui é só eu mesmo que sou chato em relação a algumas coisas, mas não precisa fazer isso, tá? E aí você pode ter várias fontes aqui. Ele pegou um site e um PDF. E ele já gerou aqui, para mim, esse resumo, né, do marketing de conteúdo. Então aí basta você ler e tudo mais. Eu não utilizo nesse formato. Por quê? Porque eu não conheço a fonte. Eu uso fontes, como eu não estou gerando conteúdo comercial, eu estou gerando um conteúdo para o meio acadêmico. Então eu utilizo artigos, vídeos, documentários que estão no YouTube que eu conheço, ou vídeos que eu mesmo gerei já há algum tempo, ou materiais que eu gerei, tá? Então, ou partes de livro, que é permitido você pegar ali parte de livro, né, e dar a citação do autor e tudo mais. Então eu pego para gerar esse conteúdo, tá? Eu não pego nesse formato para as minhas aulas, tá? Eu utilizo os autores, os artigos, né, eu procuro dar uma curadoria, verificar primeiro qual é esse conteúdo do que simplesmente eu pegar. Eu estou mostrando isso apenas um recurso que há a possibilidade de pegar material que já tem. Geralmente ele faz uma curadoria pela IA, mas a IA pode cometer erros e aí é importante você saber ali no caso no mundo acadêmico, eu acho que é importante a gente analisar primeiro o conteúdo, né? Mas enfim, tá aqui, existe essa possibilidade. E aqui está falando marketing de conteúdo, estratégia de boas práticas. E aqui ele já tem um texto explicando ali um resumo. Eu quero criar aqui, ó, vamos a um exemplo. Eu quero criar, vou colocar aqui do lado, um relatório. Então eu quero criar aqui um relatório, um documento de resumo já criou. Vamos aqui em guia de estudo. Vou pedir para ele gerar um guia de estudo. Ele começou aqui a gerar o guia de estudo. Então, quando ele está gerando um guia de estudo, esse é uma IA que demora, tá? Não adianta eu falar assim, vai ser rapidinho. Não vai ser rapidinho, tá? Ela vai demorar sim, e dependendo da quantidade de fontes, ela demora bastante. Então, não dá para ser feito. Eu faço, às vezes, em sala de aula com os alunos, aplicando em sala de aula com os alunos. Mas são conteúdos menores, conteúdos que eu já fiz a curadoria. Falei, gente, vamos fazer agora, depois que nós lemos esse texto aqui, nós vamos gerar um podcast. Aí eu mostro para eles como gerar esse podcast, mas são conteúdos menores, conteúdos que eu já fiz a curadoria e tudo mais, e ele vai gerar ali o resultado, tá? Olha, já gerou aqui, quando eu clico em cima, ele apresenta aqui do lado, ó. Vamos ver se aqui ele apresenta guia de estudo detalhado sobre marketing de conteúdo. Definição e conceitos fundamentais. Aí ele vem o que é o marketing de conteúdo, tipos e táticas, ele vai explicando a história e evolução, porque possivelmente na fonte tinha isso, a importância, a vantagem do marketing de conteúdo,
ele já colocou aqui. Pilares e etapas do marketing de conteúdo também está aqui, né? Então, percebe que ele já vai colocando todas essas informações, né? Vai criando realmente um guia de estudo. Então, o aluno basta vir fazer essa leitura, né, do material aqui, desse resumo desse material, né? E aí você vai se aprofundando conforme você acha que é interessante, né? Aí, eu quero transformar isso em fonte, gostei do material, quero transformar isso em fonte. Clica aqui, ó, transformar em fonte, tá? E aqui ele já virou uma fonte também, ou seja, agora eu posso inclusive tirar aqui, eu vou tirar esse aqui, tirar os outros também, ó, e aí ele vai reformular, mas vamos por partes aqui. Vou voltar, clicando aqui, transformar em fonte, converter todas em notas de fonte, não, aqui já está ok. Aqui eu quero gerar as principais perguntas, as perguntas mais frequentes, né? Então eu venho aqui e vou colocar as perguntas mais frequentes. Então ele está gerando aqui para mim, ó, baseado em duas fontes, que é o que está selecionado, tá? Se eu tivesse selecionado essa terceira fonte, também estaria aqui, mas eu estou colocando somente essas três fontes. Então ele vai gerando ali as perguntas mais frequentes. Já gerou também, já gerou o que é marketing de conteúdo e por que ele é crucial no sucesso dos negócios. Quais são os principais objetivos do marketing de conteúdo? Tá vendo? Ele foi criando aqui esse material, tá? Com perguntas e respostas ali que são mais frequentes dentro das fontes que foram selecionadas, tá bom? Bom, tá aqui. Então, você vê que é tranquilo, super rápido fazer isso, né? Vamos gerar aqui um outro relatório. Linha do tempo. Vamos ver se dá para gerar a linha do tempo aqui. Bom, se tem história, às vezes é possível também gerar a linha do tempo, mas eu quero mostrar um outro formato aqui para vocês. Olha, está gerando aqui. Enquanto ele está gerando aqui, você pode ver que existe também a opção de adicionar notas, fazer resumo de áudio e criar um mapa mental. Eu vou fazer isso no próximo. Ó, já gerou. E aqui ele começa, ó, olha, tá vendo? Ele já colocou aqui, linha do tempo detalhada no marketing de conteúdo. Então, eu quero dar uma sequência para poder ter um entendimento melhor, né? Porque às vezes o conteúdo, quando ele vem com um contexto histórico, vocês falam, olha, isso começou aqui, aconteceu isso aqui. É mais fácil. Por exemplo, eu trabalho banco de dados, trabalho linguagem de programação, trabalho essas disciplinas. Em banco de dados, eu faço questão de mostrar para eles que existe uma linha de tempo. O que aconteceu em cada um tempo. Como nós chegamos ao que chegamos hoje. Por quê? Compreender essa história é importante até para saber o que era um desafio e não é mais um desafio hoje, né? Então, mesmo que seja rápido, dá para a gente trabalhar muito bem esse conteúdo aqui. Então, a gente trabalha, no banco de dados eu trabalho linha de tempo, na linguagem de programação também eu trabalho linha de tempo. E introdução à tecnologia da informação, a gente não, se na administração a gente trabalha mais na linha de tempo, mas só com as Big Techs, né? Porque a gente tem que entender por que chegamos nas Big Techs de hoje, que nós temos com seus benefícios e com seus malefícios, né? Então, porque a gente está falando de negócio. Já na engenharia a gente tem outra linha de tempo que a gente trabalha, né? Com outro foco e tudo mais, que é focado na produção, na indústria e tudo mais. Mas a gente também trabalha em linha de tempo, tá? Eu acho importante quando o conteúdo fornece essa opção para que o aluno saiba de onde tudo surgiu, quais foram as dificuldades, quais foram as etapas para chegar onde está. Mas aí é uma aplicação de cada professor para professor, né? Na nossa ementa contempla essas questões. Aí eu vou voltar aqui, ó. Se eu quero voltar, vou voltar aqui. Isso aqui está tudo salvo já, né? Não preciso me preocupar. Está aqui. Vou colocar aqui, ó. Está aqui embaixo. Eu vou criar um novo notebook, tá? Vou criar um novo notebook. Pronto, tá aqui, ele pede a fonte. E agora eu vou pegar o conteúdo que eu já tinha deixado pronto ali, né? Que é sobre a tecnologia da informação. Aqui é o nosso backup, aqui ó, o material é esse aqui. Então eu venho aqui, né? Vou dar um Ctrl A aqui, vou selecionar. Professor, mas eu queria só trabalhar este conteúdo aqui. Eu posso trabalhar só esse conteúdo se eu quiser, não preciso pegar tudo, tá? Eu vou pegar tudo, dei um Ctrl C aqui. E agora venho aqui em texto selecionado e vou colocar o texto selecionado aqui. Vou inserir. Pronto. Estou inserindo aqui. Ele já está localizando o conteúdo, tá? E aí eu posso pedir assim, faça um resumo
das, das principais tecnologias dos anos, tecnologias dos anos de 1980 em tópicos, tá? Vou dar um enter aqui. Então ele vai buscar a informação aqui, ó, tá buscando informação aqui e ele tá criando, ó. A década de 1980 foi marcada pela chegada de interfaces amigáveis, né? E aí ele vai, ó, 81, IBM PC, 83, o Apple Lisa, 84, o Macintosh, 85, o Microsoft Windows 1.0. Entendeu, então, que você tá... Aí, eu quero salvar essas informações, vou salvar já aqui também. Ele já está salvando, tá? Eu vou salvando todas essas questões, dou um like aqui. Ou se quiser copiar para outro lugar, copio para outro lugar também. Vou colocar lá... vou colocar aqui um resumo, vamos supor, né? Aqui é da década de 70. Vou colocar aqui embaixo. Inclusive ele pegou aquilo que já estava, né? Mas tá ótimo. É o que eu queria mesmo, né? Porque eu não queria fazer toda a leitura. Quando colocou ali, tá funcionando, certo? Bom, aqui vamos supor que eu queira criar um mapa mental. Então eu vou clicar simplesmente em cima. Ele vai gerar para mim um mapa mental. Isso aqui é quando eu quero trabalhar em sala de aula ou quando a gente precisa trabalhar algum tópico na sala de aula. Eu peço para o aluno gerar isso, tá? Mas geralmente eu faço isso. Geralmente, na sala de aula, eu peço para o aluno criar um mapa mental. Então, eu não quero que ele use a IA para isso. Eu quero que ele utilize outro recurso. Aí eu uso o Canva para fazer os mapas mentais. Aí eles vão pegar o conteúdo que eu vou passar para eles, com as regras, e eles vão criar um mapa mental. Clicando aqui, ó, eu tenho um mapa mental já pronto. Tá? Então, tem aqui a computação pessoal. Peraí, vamos diminuir aqui. Aqui, ó. Aí eu vou clicando em cima, conforme eu vou clicando, ele vai aparecendo. Tá vendo? Onde tem a setinha aqui, ele vai aparecendo, né? E aí eu posso ir também com a minha aula e trabalhando a minha aula aqui, com o mapa mental. Né? Eu tenho conhecimento sobre o assunto, esse é o assunto principal, e aqui eu vou discutindo cada um desses pontos, explicando, explanando em sala de aula. Também é uma forma. E aí, posso fornecer isso para o aluno, eu posso baixar esse conteúdo aqui, ó. Baixo esse conteúdo, ele gera um PDF, vou clicar aqui, ó, ele gera o PDF aqui, tá aqui o nosso PDF já, pronto, e aí pronto, o aluno tem acesso a esse material que eu explanei na sala de aula. Então, para o professor gerar conteúdo é muito fácil, né? Ele fez a apresentação dele, a exposição e tudo mais, ele pode fornecer aqui para o aluno poder fazer o acompanhamento durante a aula ou fazer uma revisão posteriormente, ou enfim, tem várias formas de você utilizar esse recurso aqui, tá? Vamos fechar aqui. Então eu já gerei aqui o meu mapa mental, certo? Opa, fechei aqui, fecha aqui, pronto. E agora eu vou colocar aqui para ele gerar o nosso áudio. Antes o áudio só era gerado em formato em inglês, tá? E a gente tinha que colocar um truque e tudo mais. Mas agora não se preocupe, se você fez a configuração correta do seu notebook LM, né? Colocou lá em português Brasil, ele vai gerar automaticamente. Ah, mas só clicando aqui em cima ele já vai gerar, tá? Já vai gerar. Se clicou em cima ele vai gerar. Mas aqui tem 3 pontinhos. Em 3 pontinhos eu tenho como personalizar. O que é o personalizar? Eu vou até deixar ali, eu fiz geralmente eu coloco lá no Spotify todo o meu conteúdo que eu vou gerando na sala de aula para os alunos, ou notícia e tudo mais, eu vou colocando no Spotify. Por quê? Porque às vezes o aluno quer ouvir no momento que ele é possível, às vezes não é na sala de aula, às vezes é em casa, no trabalho, e ele está com fone de ouvido, ou no trânsito de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, até falo com eles assim, gente, hoje nós vamos revisar tal coisa, né? Na próxima semana vamos revisar tal coisa. Às vezes viram o podcast, eles vão ouvir antes, mas quando você sai de casa, né? Às vezes o aluno demora 1 hora para chegar na universidade, né? Porque é de outra cidade, coloca o podcast. Podcast de 8 minutos, 6 minutos, 5 minutos, depende. A gente não tem muito controle sobre o tempo, tá? A gente tem algum controle aqui, mas é bem básico. E aí eu procuro utilizar, procuro colocar aqui a ênfase que eu quero. Você pode colocar também, inclusive informando
que esse é um material complementar da disciplina tal, e você é o professor X, né? Vocês vão ver eu vou deixar o link aqui do podcast lá do Spotify. Vocês vão ver que vão ouvir lá que eu coloco toda uma série de regras, tá? Mas não há necessidade, se você não quiser. Basta clicar em cima e aí ele começa a fazer a geração, tá vendo? A geração em áudio aqui. E aí geralmente demora um pouquinho para você poder gerar esse áudio, né? E aí você pode deixar fazendo, porque ele vai processar, tá? Não tem nenhum problema, isso está sendo processado em nuvem, ou seja, foi enviado para algum data center lá da Google, onde tem a IA, onde ele pegou esse conteúdo e, segundo o que eles nos explicam, é totalmente seguro, porque esse conteúdo só vai para lá, criptografado, e volta para você criptografado, só você tem acesso. Esta é a informação que eu tenho, né? Essa é a informação que eles divulgam. Se fazem isso ou não, aí é outra questão. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara, porque senão a gente pira, né, a cabeça em relação à questão de segurança. Mas também é conteúdo que não é nenhum conteúdo inovador, não é nenhum conteúdo diferenciado, é um conteúdo que todo mundo tem acesso. Então, não é um artigo inovador no meu doutorado que eu estou fazendo aqui, né? É só apenas um conteúdo que é de conhecimento de todo mundo. Eu digo que hoje informação está em todos os lugares, você tropeça nela, né? Agora, transformar informação em conhecimento, aí já é outra história, né? Aí você precisa de um professor, de um tutor, de uma pessoa que tem mais experiência na didática, na metodologia, para transformar esse conteúdo. Por isso que eu acho que, no caso das metodologias ativas, a participação do professor, que parece ser uma participação não ativa, mas pelo contrário é muito ativa, né? É que a gente coloca o aluno no centro do processo. Mas o professor está o tempo todo ali, né, mostrando para o aluno, dando as dicas para o aluno, como ele deve trabalhar com aquele conteúdo para gerar, né, um conhecimento que seja útil na vida dele. Porque se não tiver utilidade, não é nem informação e nem é conhecimento, né? Então, estudar tem essa faceta, né, que é transformar realmente informação em conhecimento que seja aplicável à vida da pessoa, senão não tem o porquê. Ontem mesmo nós estávamos falando na sala de aula a respeito dessa questão, que muitas vezes eles fazem o uso indiscriminado das IAs, mas eles não sabem fazer perguntas. Isso significa que eles não sabem ainda, muitas vezes, em algumas situações, né, quando mau uso, né, é porque ainda não sabem pensar sobre o processo. Então precisamos pensar primeiro, antes de sair aí pegando somente respostas como as IAs, porque isso não é aprender nada, isso é apenas... E aí acho que eles têm tomado bastante consciência, pelo menos as turmas que eu tenho trabalhado, nesse sentido, né? Então a gente está tentando fazer o uso, já que eles vão fazer o uso, mas ensinar a fazer o uso de forma ética, de forma responsável, onde ele possa aprender. E agora com aquelas ferramentas guia de aprendizagem guiado do Gemini ou estudar e aprender do ChatGPT, eu vi bons recursos ali para a gente também utilizar na sala de aula. E deixa aí, se você de repente quer uma aula a respeito desse assunto, se você quer como utilizar o aprendizado guiado, né, na sua sala de aula, ou até mesmo do ChatGPT, que é o estudar e aprender, né, como você pode utilizar, que de repente, se não eu, outra pessoa pode fazer aí uma aula, né, focada nisso também, né? Outros colegas podem contribuir aí, mas deixa aí, porque a professora Patrícia ela vai olhar todos os comentários e aqueles comentários que tiverem dúvidas a respeito, nós vamos procurar responder no outro vídeo, que forem pertinentes ao Notebook LM, claro. E aqui, aquilo que a gente não tem competência para poder responder, nós vamos jogar para o grupo, né, para a comunidade, e talvez alguém da comunidade possa criar um outro vídeo, um outro material, um outro workshop, enfim, tem várias formas de a gente contribuir um com o outro com esse recurso. Ok, ele já terminou de gerar, né? Então eu vou clicar aqui em cima, ó. Não sei se, deixa eu ver se dá para vocês ouvirem. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar na incrível história da computação pessoal.
Vamos usar uma linha do tempo, começando lá nos anos 70 até os dias de hoje. A ideia é pescar aqueles momentos chaves, sabe? Que nos trouxeram dos primeiros kits para montar até, bom, a tecnologia que está no nosso bolso. Vamos lá? Exato. E essa história, olha, é de uma inovação muito acelerada, né? Em coisa de 50 anos, o que era um hobby, assim, de nicho, virou uma ferramenta. Então, pessoal, tá vendo aqui, né, que aí você tem esses recursos aqui, ó. Deixa eu ver, acho que parou aqui, nossa, parou não, tá, continua aqui. Como eu estava dizendo, estava até olhando aqui se tinha parado, né, tinha pausado aqui o nosso sistema, mas não, tá, continua. Como eu estava dizendo, aqui ele já gerou. E aqui eu posso, então, baixar esse conteúdo. Eu posso baixar esse conteúdo para o meu computador. Ó, vou baixar aqui o conteúdo. Posso mudar a velocidade, né, para ele falar mais rápido. E ele vai fazer. Ele fez um resumo geral. Quantos minutos aqui? Deixa eu ver se dá para a gente visualizar aqui. Deixa eu ver. Cadê? Indispensável para bilhões de pessoas. Começando então pelos anos 70. Deixa eu parar aqui. Aqui, ó, 6 minutos e 32 segundos é esse material. Vou dar um ok aqui, ficou legal. E agora eu quero baixar, ó, vou baixar aqui. Eu posso baixar, então, no meu computador. Eu disponibilizo no Spotify, tá? Então, eu disponibilizo no Spotify. Vou clicar aqui, colocar aqui, ó. Mas você também pode enviar. Você pode enviar por WhatsApp, se você faz o uso desse recurso. Você pode colocar no Google Drive, enviar o link a essa possibilidade também. Aí eu coloco no Google Drive. Eu não indico, mas ele funciona, tá? Você pode colocar lá no Google Drive, compartilha, gera o link compartilhado e envia o link para o aluno. Eu, como utilizo o Google Sala de Aula, eu coloco no Spotify. Por que eu coloco no Spotify? Ou eu coloco no YouTube Podcast. O YouTube ele tem um setor lá que é para podcast, é possível também colocar lá, tá? Por que eu coloco nessas plataformas? Porque essas plataformas, elas são focadas e otimizadas para geração de áudio, né, ou vídeo, e ela otimiza dependendo do aplicativo, dependendo do dispositivo, desculpa. Se eu estou ouvindo ou assistindo numa TV, ele vai otimizar para aquela TV ou para aquele celular. Às vezes o celular ele não tem muito recurso do aluno, então ele vai otimizar para o celular do aluno que tem uma internet mais baixa ou não tem muito recurso, né? Então, tanto o Spotify quanto o Google, o YouTube, ele possibilita isso. Quando eu coloco, por exemplo, lá no Google Sala, desculpa, no Google Sala de Aula, no Google Drive e disponibilizo, ele vai funcionar? Vai. Mas se a internet estiver um pouco mais lenta no celular do aluno ou no computador do aluno, porque às vezes o aluno ouve ali no computador também, né? Já pode gerar uma série de problemas. Então, como a gente não sabe, eu procuro colocar no Spotify ou no YouTube, tá? Para poder facilitar a otimização ali do dispositivo que o aluno está usando. Eu não sei qual é o dispositivo do aluno. Ele pode ter um notebook ou um celular de última geração, ou um tablet, como a gente tem visto muita gente investindo em tablet, aqueles tablets que tem teclado e tudo mais, eles têm utilizado bastante. Mas às vezes ele não tem, às vezes é um aluno que o recurso dele está entrando na universidade, ele não investiu nisso ainda e tudo mais, e ele tem um celular muito mais simples, então já ser difícil ir somente pelo Google Drive. Já se tiver no Spotify, ele vai funcionar tranquilamente, porque o Spotify vai identificar qual é o dispositivo dele e vai adaptar a transmissão ao celular dele, né, o dispositivo que ele está utilizando, tá? A mesma coisa vai acontecer com o YouTube. É por isso que eu faço isso. Mas há a possibilidade de você colocar no Google Drive também, tá bom? Só não vai ter problema da otimização, tá? Então, esse aqui é uma forma de você utilizar, né, criar o podcast, e aí você pode colocar ele como para uma introdução, sala de aula invertida, você pode colocar ele para uma revisão, que é lá no final, né, antes de um quiz, ou você pode, enfim, tem a forma aí, a sua imaginação, seu método de trabalho na sala de aula que vai determinar em que momento você vai utilizar esse recurso, tá? E a ideia é realmente fazer
um resumo, uma introdução, né, sobre aquele assunto, tá? E agora, por último, mas não menos importante, é a geração do resumo de vídeo, tá? Deixa eu colocar aqui o resumo de vídeo. Dá para colocar tudo funcionando, tá? Mas vocês têm que ter uma boa internet, porque ele demora bastante. O vídeo demora mais. Lembra que eu falei para vocês que no caso do áudio eu não preciso colocar mais, não fazer nenhuma gambiarra, né? Porque ele já gera totalmente em português. No caso específico do vídeo você precisa. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde está. Acho que é aqui que eu coloquei. Vamos voltar. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Antigamente, no caso do áudio, ele só produzia áudios em inglês. O vídeo ainda está nessa situação. Apesar de falar em português, pelo menos está até o momento que eu estou gravando, tá, gente? Na IA as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, o que é verdade hoje, amanhã pode ser já falso, né? Já mudou, já melhoraram, já aperfeiçoaram, tá? No vídeo, ele está produzindo o vídeo em inglês e com o material em inglês. Aí, eu descobri que se a gente colocar esta informação aqui, ó, essa cerquilha, né? Important, aí você pode colocar the audio and video should be generated in Brazilian Portuguese, PT-BR. Você vai colocar isso lá. Isso aqui não precisa colocar, eu coloco, porque eu já tenho lá no Spotify, né? Uma conta do Spotify chamada Cafetec News. E aí eu coloco lá a introdução. O Cafetec News traz para você as últimas notícias sobre inteligência artificial, tecnologia da informação, produtividade, carreira, educação, com aquele cafezinho expresso, quentinho e delicioso. Eu vou colocar o link do Spotify para vocês poderem dar uma olhada lá e de repente vocês acham interessante colocar lá também, né? Enfim, mas é bem simplesinho também, qualquer coisa coloca aqui. Tô com dúvida como é que faz isso. A gente monta um tutorial, coloca aqui para vocês assistem e aí eu mostro para vocês como colocar, criar conta no Spotify, como programar o episódio, né, para ele entrar na data e no horário X e deixar disponível lá, e aí você envia o link para o aluno, né? Ou também colocar no YouTube. Vê, se vocês têm dúvidas sobre isso, eu não sei como é que faz isso. Coloca aí nos comentários que vocês gostariam de ter um tutorial a respeito desse assunto. Aí eu faço o tutorial e pronto. Com certeza vai ser mais rápido que esse aqui, que é mais amplo e tudo mais. E aí eu sempre faço perguntas de engajamento, né? Além das perguntas que tem no material lá no Google Sala de Aula que eu coloco para ele, disponibilizo. Eu coloco e pergunto qual a sua opinião sobre o tema desse episódio, né, do Cafetec, deixe nos comentários, até para criar engajamento e tudo mais. Não, minhas contas não são monetizadas, tá, gente? Não tem monetização, então não estou ganhando dinheiro com isso, não é essa a ideia. Tá? A ideia é realmente compartilhar com os meus alunos, tanto é que tem tudo quanto é tipo de conteúdo lá que eu vou jogando, e quem geralmente ouve são os meus alunos e algumas outras pessoas que acho que caem e gostam e ficam seguindo lá, mas não é nenhuma das contas são monetizadas, são contas que eu uso muito para teste mesmo, para testar as coisas e tudo mais, então nem dá para monetizar porque são conteúdos totalmente, às vezes, conteúdos bem técnicos, conteúdos lá sobre marketing, conteúdos sobre que eu vou fazendo teste, eu gosto de fazer um teste das coisas e colocando e estou lá disponível. Então, vou deixar o link aí para vocês mais olharem e talvez achem interessante, coloquem lá também, tá? Ao final, eu peço para que ele informe que a curadoria do conteúdo, né, foi feita por mim, foi feita pelo cientista da computação, professor Carlalho do Vale, e o virtual abraço, né? E eu digo mais uma vez que é para fazer o vídeo em português. Mas o vídeo, às vezes, vocês vão ver o estilo de vídeo, às vezes sai em português, às vezes não sai em inglês, tá? Mas disseram que vão resolver essa questão. Então eu vou dar um ESC aqui, peraí, para copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui, tá? Beleza. Vamos voltar deixa eu ver, para frente. Aqui. Pronto, vou colocar aqui do lado. E aqui nós vamos clicar nesses 3 pontos. Se eu clicar direto, ele vai gerar o vídeo em inglês. Pelo menos até o momento está fazendo isso. De repente amanhã já não está mais fazendo, tá? Mas aí eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, personalizar, e venho aqui, ó, ele tá até dá dica, ó, o que você pode testar? Concentre-se em um caso do uso específico, então de repente você tem lá todo o material e você quer produzir que ele dê ênfase em um determinado, você pode colocar aqui, tá? Descreva a estrutura do vídeo, comece falando sobre a missão, termine com
a próxima etapa, tá? Falei, aí, pronto, já colei aqui o conteúdo, ó, que o importante é isso aqui, tá, gente? Isso aqui é firula minha, tá bom? É porque eu quero fazer. Se quiser fazer também, pode fazer, né? Eu acho que até legal, fica personalizado e tudo mais, mas aqui é só bobagem, né? Assim, só o que eu quero fazer, mesmo porque eu quero fazer, mas não precisa. O importante é isso aqui para ele gerar. Vou clicar em gerar, aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Enquanto isso, eu vou falando sobre outras coisas que a gente pode... Ah, tá, eu não mostrei, vou tirar aqui, enquanto isso, eu vou inserir aqui, deixa eu ver se dá pra gente inserir, mas acredito que sim. Eu vou pegar aqui um material, deixa eu ver aqui, gente, onde eu coloquei esse material, que eu não fiz com vocês, né? Aqui. Eu vou colocar esse material aqui, ó, que é do... é este mesmo, material em inglês, tá? E vou colocar como fonte, tá? É um link ali, né? Vou colocar o link, a URL, pronto, o PDF. Aqui eu tô colocando o link ali do PDF, né? E ele já está gerando aqui a fonte, ó, tá colocando, verificando essa fonte. Se ele der algum erro, pode ser que dê erro também. Ó, já gerou aqui. Eu vou tirar, enquanto ele está gerando ali, vou tirar e vou só clicar aqui em cima para ele gerar para mim. Deixa ele terminar de fazer a geração ali, mas aí a gente vai poder ver aqui, ó. Aqui é a transcrição, né? E aqui ele já faz o resumo, tá vendo? Ó, tá vendo aqui o resumo aqui do lado? Então, você imagina quando eu quero olhar uma série de artigos que está em outra língua, eu não sei falar inglês, não sei falar espanhol, não sei falar mandarim, não sei falar qualquer outra língua, e aí eu achei que aqui pode ser interessante, mas eu não tenho certeza, eu tenho que ler tudo. Então eu venho aqui, ele já cria um resumo do seu material, ó, desse material que você colocou aqui, né? E aí os temas principais, ó, computação em nuvem, modelos de servidor, questões adotadas, prognóstico no mercado e problemas técnicos, tá? Então ele já te dá um resumo aqui. Então isso facilita ali você trabalhar com pesquisa, com material, ou material que você quer levar para a sala de aula, você tem às vezes pouco tempo para poder fazer isso, você pode fazer uma curadoria olhando esse material, tá? Então dá para poder fazer isso de forma mais tranquila. A outra aqui eu mostrei para vocês inserindo, mas dá para colocar também, deixa eu ver aqui, outra opção. Tá, vou pegar o material que está já no meu computador, que é o PDF que está no meu computador, tá? Então vamos aqui, clicar em cima. Artigo, planejamento, isso, esse artigo aqui, ó. Vou tirar essa fonte e vou deixar essa fonte aqui. Enquanto isso, ele está trabalhando. Planejamento, aqui ele já coloca, já traz, ele está criando a fonte também, ó. Pronto, esse aqui está em português, tá? E a partir daqui, eu posso até, enquanto ele está fazendo ali, eu posso gerar um relatório também, tá? Só que vai ficando cada vez mais pesado, né? Mas posso fazer um relatório ali a respeito de outros conteúdos, tá? É totalmente tranquilo. Aí você pode deixar ele fazendo, vai tomar seu café, vai fazer o que você precisa fazer, e aí ele vai gerando para você ali. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas é o tempo às vezes necessário para você fazer outras coisas e tudo mais. Então, enquanto ele estiver projetando isso, você pode ir fazendo outras atividades que te interessam. A ideia aqui, pessoal, é que a gente possa, o professor que já é bastante ocupado com uma série de trabalhos, né? Desde os trabalhos na sala de aula, que é sua principal função, mas nós temos também trabalhos administrativos, né? E além dos trabalhos administrativos, nós temos pesquisa e extensão, no caso do ensino superior, né? Mas quando não é esse caso, o professor de ensino médio fundamental também tem outras atividades que ocupam o tempo dele. Então a ideia é que essa ferramenta seja um recurso pedagógico e andragógico, tá? No meu caso, andragógico, porque eu trabalho com jovens adultos e adultos, e que permita o aluno ter maior conhecimento e ter maior precisão na hora de aprender, buscando mais engajamento. Então eu percebi que desde que eu comecei a utilizar a metodologia ativa, no começo, como eu disse, foi muito complicado, eu não sabia aplicar, eu tive muitos tropeços, mas eu conversando com os meus colegas que têm mais experiência,
pessoas da educação, porque eu não tenho formação em educação de base, né? Assim, a minha formação é em exatas, né? Ciência da computação. Então, eu fui procurar pessoas que tinham conhecimento a respeito desse assunto e elas me trouxeram, né? Muitos pedagogos, muitas pessoas que trabalham na sala de aula ali com os pequenos e posteriormente os grandes. Eu nunca trabalhei sempre trabalhei com jovens e adultos, nunca trabalhei com ensino fundamental e médio, então não é a minha realidade sempre foi do ensino superior e o ensino técnico, né? E o ensino profissionalizante, que é com o mercado mesmo, né? Então, já passei por vários aí. E aí eu fui aprendendo, fui lendo, né? Eu fui conversando com essas pessoas indicavam uns livros, artigos, né? De pensadores da área da educação, filósofos e tudo mais. E aí eu fui aprendendo a respeito disso. E claro que eu tive muito tropeço. Quando eu fui aplicar metodologias ativas na sala de aula, eu tive muitos tropeços e muitas coisas não deram certo. E aí eu fui novamente, fui buscar nas pesquisas o que estava dando certo, o que estava dando errado, e para entender o que eu estava funcionando. Mas uma das principais é que eu estava muito rígido na aplicação da metodologia ativa. Eu achava que aquele modelo que estava descrito ali no livro por o autor X tinha que ser aplicado exatamente como, e não é. Ela é totalmente adaptável, né? Então, você começa a conversar com essas pessoas, começa a entender, ler livros a respeito do assunto, e você começa a entender que a educação ela não pode ser algo engessado mesmo, né? Ela tem que ser de acordo com a realidade daquele perfil daquela turma e tudo mais. Então hoje eu tenho, antes de iniciar as aulas, eu faço uma avaliação diagnóstica, a gente discute o tema, né, a ementa e como vai ser abordado. Eu explico para eles o que é metodologia ativa, como nós vamos utilizar as tecnologias. Então eu dou todo o roteiro para ele com antecedência, para que ele possa entender que a ideia aqui é facilitar o aprendizado dele, mas também é facilitar o meu trabalho como professor. Por quê? Se o professor ficar só no planejamento, ou seja, o tempo todo gastando só em planejamento e não ter tempo para execução, para cuidar da execução, que é onde realmente as coisas vão acontecer, porque o planejamento é uma coisa, gente, a execução é outra, né? Você planeja uma coisa, mas chegando na sala de aula, a energia acabou. E aí, como é que você faz? Não vai dar aula? Né? Se de repente a sua aula precisa, não tem de como. Mas às vezes você tem outra situação, ou às vezes o aluno, a equipe do aluno não veio, como é que você vai resolver essa questão? Então, assim, eu percebi que a gente tem essa flexibilidade. Então, eu faço a avaliação diagnóstica, discuto com os alunos ficam sabendo como vai ser todo o percurso da aula, então eu crio todo um desenhozinho ali mostrando para ele como é que nós vamos trabalhar ativamente na sala de aula e que eu vou estar dando suporte. E aí, assim, as tecnologias, principalmente as IAs, não só no planejamento da aula, no meu plano de ensino, me ajuda a fazer o plano de ensino, me ajuda a planejar a aula, a escolher, dependendo dos dados, porque eu vou extraindo dados e vou jogando nas IAs, né, que eu tenho aqui, eu vou jogando para saber se eu tenho que fazer uma revisão com a turma toda, com um grupo. Por exemplo, agora eu tive no grupo de bancos de dados, na turma de bancos de dados, nós tivemos um grupo que teve bastante dificuldade e um outro grupo que foi muito bem. Então, o que eu podia fazer para melhorar? Fui lá, joguei todos os dados, né? Eu criei ali uma avaliação onde tinha descrito, né, o aluno não sabe, mas ali eu já sei quais são as questões que envolvem competência e habilidade. Então eu sei quais são as habilidades e competências que têm que ser desenvolvidas naquela etapa da disciplina. Então aqueles alunos que não conseguiram desenvolver, o que eu fiz? Montei um material com vídeo e com podcast e um material textual para que eles se revisassem. Então eles vão revisar no período que eles têm agora, né? Eles se comprometeram, eu conversei com esses alunos, foram 6 alunos, eles se comprometeram, porque na próxima aula eles vão fazer uma apresentação a respeito sobre aquele assunto que eles tiveram dificuldade. Então, não vai valer ponto, eu não dou ponto é só avaliação, mas isso é um critério que eu utilizo porque eu sei que, por causa dessa turma, né, eu sei que tem que ser, nesse formato tem que ser assim. Outras turmas já é diferente, já esses trabalhos são trabalhos avaliativos, então tem pontuação e tudo mais. Mas para essa turma não tem. E eles se comprometeram. Então, na próxima semana aí a gente vai ver se
realmente todos assumiram o compromisso. Eu acredito que sim, porque é uma turma que eu já venho trabalhando desde o primeiro período e sempre teve resultados muito positivos quando eles não tiveram dificuldade. E aí nós temos um disparate. Eu tenho alunos assim bem jovens e alunos bem mais velhos. Então eu tenho mundos diferentes. E o legal foi muito bom, porque por um lado, o mais jovem que domina muitas vezes bem a tecnologia não domina muito bem os conceitos práticos, porque tem gente que já está trabalhando há muito tempo no mercado. Então a gente está mesclando isso, né? Inclusive eu falo, vocês não vão fazer os grupos somente nas panelinhas, a gente vai mesclar aqui para a gente todo mundo ter aprendizado e ganho aqui. Ó, aqui já terminou, vamos fechar aqui. E aqui vamos ver como é que foi o nosso resultado, né? Olha que ele já abre, quando eu clico em cima ele já abre. E aqui, pessoal, ó, eu vou clicar em cima. Olá, bem-vindos a mais um Café Tech News, a sua dose de tecnologia quentinha, rápida e direta ao ele ponto, apresentou igual primeiro. aquele Vamos ver se o expresso que a gente restante tá em adora. português também. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma viagem incrível para entender a evolução do computador pessoal. E a pergunta que guia a gente é essa aqui. Como é que pode? Em 50 anos, míseros 50 anos, a gente saiu de umas caixas de metal que você tinha que montar em casa, peça por peça, para isso aqui. Um aparelho com inteligência artificial no nosso bolso. A velocidade disso é simplesmente absurda. Então, prontos para essa viagem? Vamos lá. Bom, tudo começou lá nos anos 70. Antes disso, computador era coisa de filme, sabe? Aqueles monstros que ocupavam uma sala inteira cheia. Gente, você vê que ele vai criando, são slides estáticos. Por acaso aqui ele criou, aparentemente até agora, né? Ele criou totalmente ele em português. Como eu falei, às vezes ele cria os slides em inglês, mas nesse caso parece que criou todo em português. Vou avançar aqui para a gente poder ver. Ó, ele já criou uma linha de tempo, porque ele viu que lá no material tem uma linha de tempo que é interessante, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Avança não? Deixa eu ver se Só pegou como explodiu. Aqui. Tudo possível. Ela, ali naquele momento, como fazer a máquina entender a gente. Continua aqui em português, aí ele fez deu uma introdução, fez a primeira etapa, aí falando sobre a revolução da interface, né? E não o contrário. Foi a grande BC. A grande sacada, a gente aprende uma lição fundamental. Era revolucionária. E foi ele que... o sucesso estrondoso do Macintosh. Vamos ver se tem mais aqui algum ponto. Chegamos nos anos 90. O computador pessoal, que até então era tipo uma ilha. A ave que abriu esse portal foi a World Wide Web. Foi a porta que se abriu talhozinho para a internet na área de trabalho. Eu estou adiantando aqui porque aí depois vocês veem. Eu vou até deixar esse material, né, para vocês poderem olhar lá, conferir tudinho. Mas vê que ele já vai criando ali as etapas. Isso organiza as informações e é mais fácil para quem está assistindo, né? Então, é o material que você trabalha em sala de aula, primeiro, na aula de exposição com perguntas ativas com os alunos, depois você pode trabalhar com uma revisão desse material. Ou pode ser material introdutório para você, depois na sala de aula, enfim, aí a metodologia ativa que você vai utilizar e, né, a ordem fica a seu critério, né? Vamos ver de aqui milhões de computadores. Agora, ela estava pronta para dar o próximo salto. Já. Só mais um site. Ele deu o pontapé inicial na era das redes sociais. Aqui, transformou ele num canivete. Aqui. O Android. Gente, e totalmente aqui, ó, integrada no nosso dia a dia. Pensa bem, nos anos 2010, o computador, tudo. E os smartwatches como o Apple Watch trouxeram a computação. Uma das regras do jogo para a criatividade, para o trabalho de gente que montava coisas na garagem, se transformou numa extensão. Aqui ele já está fazendo, ele passou por todo, deu introdução, passou por todas as etapas e agora ele já está fazendo uma revisão. Perceba que ele é bem didático nesse sentido. Por quê? Porque ele foi criado, uma inteligência criada para a educação mesmo, né? Aqui, vamos avançar um pouquinho, porque eu acho que, deixa eu ver aqui. Aqui ele faz perguntas, ó, tá vendo? Que a gente conversou. De toda essa história, qual foi o momento, o marco tecnológico que mais te impactou? Foi o primeiro clique do mouse? A primeira vez que você ouviu aquele barulhinho da internet de escada? Conta a sua história aqui pra gente nos comentários. A curadoria de todo esse conteúdo e a produção deste nosso bate-papo foi feita pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo Café Tech News. Virtual abraço. Pronto, tá aí o material prontinho.
Você pode baixar esse material no seu computador também. Pode baixar no seu material aí no seu computador. Ele está baixando aqui. Ó, deixa eu ver aqui, já baixou. Deixa eu ver onde ele vai mandar. Colocou aqui. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Aqui está o podcast que nós geramos. E aqui está o vídeo que eu posso disponibilizar no YouTube, né? Posso disponibilizar no YouTube, como eu posso disponibilizar também no Spotify, porque no Spotify também aceita vídeo, tá, gente? Então você pode fazer isso os dois. Eu sempre opto por deixar mais os áudios lá no Spotify, porque eu vejo como introdutório. Outra coisa, quando o conteúdo é muito grande, por exemplo, nós tínhamos que, em automação industrial, em automação da produção, eu tive que explicar as revoluções, até chegar na Revolução 4.0, que a gente vai discutir ainda mais lá na frente com os alunos, né? Então eu expliquei a primeira revolução, que é industrial, a segunda revolução e a terceira revolução. Mas eu vi que quando eu colocava todo o conteúdo, ficava muito... era explicado, mas perdia-se alguns detalhes. Então o que eu fiz? Eu separei. Eu peguei o material que falava só a respeito o trecho que falava só a respeito da primeira revolução, da Revolução Industrial, e eu precisava dos nomes dos inventores, dos períodos e o que foi inventado nesse período, né? Porque eu estava falando sobre tecnologia, né? E os impactos também na economia e na sociedade. Então, eu fiz um vídeo só a respeito disso. Depois eu fiz um vídeo só sobre a segunda revolução. Inclusive foi um vídeo que eu encontrei na internet, no YouTube Educação, tem um YouTube Educação, edu/edu, muito bom, que já são professores que fazem a curadoria, muito bom. E a partir desse, eu peguei esse material, juntei com o meu material e aí ele gerou um vídeo muito mais detalhado, que é o que precisava, né? E depois eu gerei o terceiro. Então foram 3 vídeos sobre 3 tempos diferentes. Eu não coloquei num só, porque num só não ficou legal, assim, para o que eu precisava, né? Eu precisava de detalhes, eu precisava de que falar sobre cada uma das tecnologias inventadas, quando foi criadas essas tecnologias, o porquê elas foram, que soluções elas trouxeram e que impactos elas trouxeram para a sociedade, né? Por quê? Porque tudo isso é um processo de introdução, porque na segunda etapa da disciplina a gente vai falar sobre a 4ª revolução, né? A revolução ou a indústria 4.0 tão discutida aí. Gente, basicamente é isso, né? Espero que tenha atendido as expectativas de cada um de vocês. Se não atendi, por favor, coloque aqui embaixo a sua pergunta, a sua questão, a sua sugestão, ou se vídeos que vocês querem sobre outros tutoriais. Por exemplo, como é que eu faço para colocar esse vídeo lá no Spotify? Como é que eu faço para colocar esse vídeo no YouTube? Então eu mostro aqui para vocês como pode fazer isso, né? Eu crio um tutorial aí para poder fazer. E a ideia é que vocês façam as perguntas aqui e a professora Patrícia, né, lá no VCOP, na comunidade VCOP, ela vai reunir todas essas informações e verificar quais são as maiores demandas, as maiores buscas e tudo mais. E aí a partir disso ela vai gerar um vídeo de perguntas e respostas e tudo mais, tá bom? Então a ideia é essa que pra gente trocar experiências mesmos e tudo mais. Eu espero que realmente tenha atendido. E aí, se, por exemplo, alguém também tiver uma sugestão e quiser participar da comunidade, a professora vai deixar embaixo aqui nos comentários o link para quem quiser entrar na comunidade para poder participar, trocar ideias, experiências e tudo mais, porque assim, é bacana quando alguém já tem muita experiência. Eu sei que tem muita gente com muito mais experiência, muita experiência, né? E aí auxiliar aqueles que às vezes têm uma dificuldade ainda, né? Tá com dificuldade ali, tá iniciando na educação. E eu falo mesmo, se eu tivesse o auxílio mais auxílio lá no início, porque eu estava bastante isolado, não tinha muitas pessoas que discutiam sobre esse assunto, né? Eu tive que ir lá na capital e conversar com pessoas de outros municípios. Eu estou falando gente, 2000, nós não estou falando hoje, onde a comunicação se facilitou muito mais. 2000 era facilitada? Era, mas ainda era a coisa pelo telefone, né? Você tinha que ligar, ou tinha que mandar um e-mail, esperar. Hoje não, é quase que tempo real, tá? Então a comunicação mudou muito.
E então hoje é mais fácil a gente trocar a experiência, né? E as comunidades, elas são para isso mesmo, para a gente trocar nossas experiências, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, seja usando tecnologia ou usando o formato tradicional, tem a contribuir para essa comunidade. Então, se você é uma pessoa que acha que pode contribuir, entre na comunidade, participe, vamos trocar ideias, vamos trocar experiências e tudo mais. Tudo é válido, né? E às vezes você vai assistir esse aqui quase 2 horas de uma aula, mas você vai pegar 5 minutos. Já aconteceu comigo, eu assisti 3 horas, uma semana lá de aulas, e não me interessou quase nada, mas valeu pela frase que o cara disse no final, quando ele solucionou um problema que eu tinha. Então, às vezes acontece isso, né? Enfim, eu agradeço a todos, coloque suas dúvidas aqui embaixo e espero que a gente possa se encontrar na comunidade, trocar experiências e conhecer vocês nas reuniões que a gente tem, que a professora programa as reuniões, né, as reuniões online, e vocês possam trazer muitas dúvidas, porque aquilo que eu puder contribuir, eu vou contribuir com vocês, tá bom? Até mais, um cafezinho expresso para vocês, gostoso, né, quentinho, e quem sabe a gente se encontra lá na comunidade. Até!